Voltamos a conversar aqui no Espaço Online desta sexta-feira com a Cissa Pérez, que é gerente de atendimento da Shopper Experience. Estamos falando sobre a metodologia do cliente secreto para checar o atendimento das empresas, serviços. Bom, você, comprometido, disse que ia contar pra gente algumas histórias interessantes, engraçadas envolvendo aí esse tipo de pesquisa, essa metodologia. Qual foi a situação mais inusitada encontrada pelos seus funcionários? Olha, teve uma muito engraçada que foi numa joalheria, que a gente fazia um trabalho contínuo para uma rede de joalherias. E foi um cliente na loja, um cliente super crítico, super detalhista, fez um monte de pergunta técnica. Quando o cliente foi embora, a vendedora chegou pro cliente e falou assim: ai, manda um beijo pra Estela. Aí o cliente ficou sem entender o que a vendedora estava falando. Aí a gerente mandou um e-mail pra gente: ai, minha loja foi avaliada hoje, né? Aí a gente: não, sua loja não está sendo avaliada esse mês. Ou seja, era um cliente normal, só que por ele ser um pouco mais crítico, ter um monte de dúvidas e ser extremamente detalhista, eles acharam que fosse cliente secreto. Não acredito. Na verdade, não era. Já mandou até recado pro pessoal da Shopper. É, foi super engraçado. O cliente não entendeu nada. Falou: o que é, Estela? Nossa, ou seja, nunca desconfie de ninguém. Ou essa pessoa que testa pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Inclusive de várias idades. Vocês trabalham dessa forma? Sim, a gente tem um banco de dados com 20 mil clientes secretos no Brasil inteiro. Desde o perfil classe A até classe C. Das mais variadas idades também. E a gente tem um projeto muito legal que é dos peritos da terceira idade. Então a gente tem no nosso banco de dados 3% desses clientes secretos tem mais de 60 anos. E assim, eles são ótimos para fazer a avaliação. Eles têm muito tempo livre, eles são super críticos, eles são super ativos. Então a gente trabalha bastante com eles também, é muito legal. E as pessoas pouco desconfiam, né? Não os desconfiam funcionários de jeito das nenhum. empresas. Olha, nós temos perguntinhas também chegando das ruas de São Paulo para a Cissa, vamos ver. Esse tipo de pesquisa tem se destacado para avaliar os serviços? Muito. As empresas estão usando muito para melhorar a qualidade do serviço, né? Para deixar o cliente cada vez mais encantado e cada vez mais satisfeito. A gente trabalha muito com hotelaria também. Então a gente abriu ano passado a Shopper Hospitality, focada no ramo de hospitalidade. Então são hotéis, spas, resorts, cruzeiros. Então como a gente está atendendo esses clientes? Como a gente está recebendo essas pessoas? Principalmente agora que a gente vai ter a Copa do Mundo, as Olimpíadas. A gente está preparado para receber os turistas? Como é que a gente está acolhendo esse pessoal? Então é um outro projeto que a gente tem muito legal nesse sentido, para a gente realmente elevar o patamar e ser diferente, né? Fazer a diferença nesses atendimentos. E aí eu te devolvo essa pergunta, que é uma pergunta que interessa muito a todas as pessoas. A gente está preparado para receber um evento desse porte? Então, a gente precisa aumentar a rede hoteleira. Mas hoje, em hotelaria, os índices são muito bons, sim. De maneira geral, o que mais prejudica, na verdade, é a conservação dos hotéis. Os hotéis precisam de uma reforma. Mas em termos de atendimento, a maioria das grandes redes está preparada sim. Então, nosso problema maior é infraestrutura. Sim, infraestrutura. Hoje é isso. É. Olha, nós temos mais uma perguntinha para a Cissa, vamos ver. Para ser cliente oculto, qualquer um pode se candidatar para fazer esse tipo de trabalho? Sim, qualquer pessoa acima de 18 anos. A gente tem um portal online, então uma pessoa entra e faz o cadastro dela. A gente tem várias perguntas para a gente saber que lugares a pessoa frequenta, shoppings, restaurantes, que canais de televisão ela assiste, que jornais ela lê. Em cima disso, a gente busca as avaliações no perfil dela. Ah, então, peraí. Então não é um profissional da área de pesquisa, não necessariamente. Não, é um cliente real. É um cliente real. É. E aí vocês partem em cima dos gostos desse cliente, Sim. dessa pessoa. O meu cliente, por exemplo, chega pra mim e fala: o perfil do meu cliente real é esse. E eu busco no meu banco de dados uma pessoa que more ou trabalhe no raio de influência daquela loja. E a gente manda um cliente no perfil do cliente real mesmo. Que só aí a gente consegue a experiência do cliente e a percepção do cliente real. Por isso que a gente consegue ir além. E aí, claro que essa pessoa é remunerada por isso. Sim. Recebe um cachê para fazer esse tipo de trabalho. Recebe por projeto. Por projeto. Uhum. Quantas vezes isso acaba acontecendo dentro de um estabelecimento? Existe uma regra? Não. Olha, vão X clientes ocultos, ou vai um só? Não, depende muito do... nunca é um só, porque um só é muito pouco. Tá. Mas depende muito do cliente. Tem cliente que a gente faz visitas mensais, tem clientes que a gente faz trimestrais.
Então depende muito do que cada empresa busca. Da necessidade. Da necessidade. É sempre customizado. A gente não faz nenhum projeto padrão. Entendi. Todos os projetos são customizados para cada cliente. Então tem de tudo. Tem projetos que são mensais, outros são trimestrais. Você falou que isso acaba sendo bastante utilizado em relação a franquias, né? É. As franquias têm que ter a mesma cara, o mesmo padrão de atendimento, tudo igual. Tudo igual. E a gente tem problemas nesse setor? Algumas franquias acabam não indo para frente por isso? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Às vezes o produto não está na qualidade que tem que estar, na temperatura adequada, com o visual adequado. O tempo de espera às vezes é muito longo. Às vezes, mesmo a própria apresentação da franquia não está como deveria estar. Então tudo isso a gente checa. Tudo isso é avaliado. Tudo dentro do padrão. Tudo é avaliado. E é sempre como uma ferramenta, né? A gente sempre usa o cliente secreto como uma ferramenta. Então, para a gente realmente conseguir alcançar um patamar diferente, nunca para punir ninguém. O intuito do cliente secreto nunca é punir um funcionário, punir uma empresa, uma determinada loja. Nunca é nesse sentido. É sempre no sentido positivo da empresa crescer como um todo. E depois desse projeto concluído, de vocês entregarem tudo isso para a empresa, para o cliente de vocês, vocês têm a avaliação do pós, o que aconteceu depois da entrega desse resultado? Quer dizer, alguns funcionários acabam sendo demitidos por conta disso, ou não? Existe toda uma preocupação com orientação para o funcionário, mais treinamento? Como é que é visto isso? Normalmente não é, o intuito realmente não é mandar ninguém embora. É fazer um treinamento depois que quando a gente levanta os dados, a gente monta uma apresentação, a gente ajuda a empresa no plano de ação, em cima desses dados ela faz um treinamento com a equipe. Aí depois que ela fez esse treinamento com a equipe, a gente checa novamente para ver se houve uma melhoria ou não. Então é sempre um trabalho contínuo, é sempre um círculo. A gente checa, levanta, a empresa pega a informação, treina os funcionários, a gente checa novamente para não perder nunca. Então é sempre um trabalho contínuo. Olha, nós estamos conversando aqui, conhecendo melhor essa metodologia do cliente secreto dentro das empresas, com a Cissa Pérez, que é gerente de atendimento da Shopper Experience. Daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já.